obrigado, viu? Olha, 387 anos de história. A gente tem que celebrar essa data. Ainda mais que há pouco, a reconstrução foi a palavra que mais veio ao coração de todos. Não só aqui da cidade, mas da nossa região e de todo o Brasil. Vamos começar uma conversa muito especial aqui com o prefeito, mas antes, vamos refletir um pouquinho sobre essa força de São Sebastião. 16 de março de 1636. 387 anos se passaram desde a emancipação da nossa querida São Sebastião. E apenas 27 dias da tragédia que feriu e encheu de dor o coração da nossa gente. Mas somos fortes, somos um povo guerreiro e da mesma forma que unidos escrevemos a história de uma das mais belas cidades do litoral de São Paulo, vamos agora reconstruir São Sebastião e fazer dessa reconstrução um exemplo para todo o Brasil. Graças à aliança de todas as esferas dos governos municipal, estadual e federal, forças de segurança, de ONGs, entidades nacionais e de cada voluntário, vamos mostrar que a união e a solidariedade superam qualquer diferença quando o que está em jogo é a vida. A reconstrução já começou. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível. Olha, eu vou ser bem sincero, eu fico com o coração bem emocionado mesmo, porque eu amo essa cidade. Foi a cidade em que eu cresci, a cidade em que eu me formei como ser humano. Acho que tudo que eu tenho aqui tem esse lado caiçara. Dia 15 de março, que é o dia do meu aniversário, foi o dia do caiçara também. Então, que tranquilizante que é para o meu coração saber que nós temos pessoas como o prefeito que estão agora aqui nessa luta que a gente sabe que é diária, é minuto a minuto, para ajudar a acontecer essa reconstrução. Prefeito, primeiro, bom dia, que bom ter você aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez ao Grupo Band pela presença na nossa cidade. Olha, prefeito, há um mês atrás, infelizmente tudo aconteceu, e a vida, acho que de todos, realmente foi transformada, né? Uns, infelizmente, perderam tudo, perderam pessoas. E outros, pela empatia que existe no coração do ser humano, sofreram juntos também de perceber tudo isso. E eu lembro que a gente estava aqui com a equipe porque a gente ia cobrir o Carnamar, o evento que ia ter, né? E durante a madrugada, a gente já começou a ser abastecido por informações do prefeito mesmo, pelas redes sociais, do que tinha acontecido. O prefeito já estava lá com o pessoal da Defesa Civil, analisando, tentando buscar informações e já passando para a imprensa. Eu nem imagino como deve ter sido para o seu coração e para a sua cabeça toda essa situação, prefeito. E está sendo. Olha, bom dia a todos que estão em casa nos acompanhando. Foi muito difícil. Primeiro, porque toda operação de busca, de resgate e de atendimento aos munícipes nesse momento é difícil pelo calor da emoção. Foi muito tenso. Nós não tínhamos as informações da região sul, elas chegavam desencontradas. Nós perdemos o sinal de telefonia celular, telefonia comum. Então, os primeiros momentos foram bastante complexos. Eu tentei ir com o helicóptero Águia às 9 horas da manhã, não conseguimos. Estava eu, o comandante Krieger do Corpo de Bombeiros. O helicóptero teve que retornar. Tentamos uma segunda vez seguir até lá, já com o governador também no helicóptero Águia. Não conseguimos passar do bairro do Guaicá. Foi um momento extremamente tenso, até as coisas todas começarem a chegar às informações corretas, foi muito tenso. Mas a participação do governador Tarcísio, do governo federal, na presença aí do presidente Lula, foi muito importante para que a gente pudesse ter o suporte necessário. No caso, era o suporte aéreo. As primeiras aeronaves a chegar foram os Águias, da Polícia Militar, e as primeiras a fazer os resgates foram as aeronaves do Exército Brasileiro. Eu acho que a gente precisa comentar sobre essa união que existiu, né? Eu lembro que quando eu vi a imagem, inclusive a gente passou ao vivo no programa, estava no ar falando nisso, estava lá o presidente se pronunciando, o governador do lado dele e o prefeito. E a gente pensa muito em política quando a gente pensa em um prefeito, num governador e num presidente. E naquele momento parece que houve uma neutralidade, onde todos realmente estavam unidos pro bem daquelas pessoas que tinham sido afetadas. Qual que é o aprendizado disso também, dessa coisa da bandeira política sumir, desaparecer nesse momento? Olha, o cidadão acima de tudo. Em primeiro lugar, o munícipe, o cidadão brasileiro que vive aqui.
E quando eu conversei com o governador por volta de 9 horas da manhã, eu já disse a ele que precisávamos muito da ajuda. Eu já tinha percebido o tamanho da tragédia, mas a gente ainda não conseguia dimensionar. Por volta da hora do almoço, eu também já estava falando com o presidente Lula, e a participação dele também foi decisiva para que a gente tivesse os instrumentos necessários. Não só o suporte para nós que estamos aqui, ter a presença do governador e a ação também do presidente da República, acolhe as nossas equipes, nos dão estruturas para poder avançar. Então, nesse é um momento que não tem a menor condição de ter o pensamento político. É o pensamento de exercer mesmo a sua função como cidadão e como ocupante de um cargo público. Excelente. Essa é a missão. E a gente percebeu isso, né? Bom, recentemente o governo do estado anunciou a construção de 514 moradias para as vítimas das chuvas aqui em São Sebastião. Então, dando uma perspectiva aí de uns 150 dias para tudo acontecer, né? Após também a entrega desse projeto para ser aprovado. Qual que é o plano, prefeito, que vocês têm, pensando mesmo no acolhimento dessas famílias que foram desabrigadas aqui da cidade? Durante esse período, também quantas mais unidades vocês têm em mente aí, estão previstas para atender essas pessoas? Bom, nós dividimos em diversas fases. Primeiro agora a fase do abrigamento, foi escola, na sequência as pousadas, na sequência casa de passagem e as casas definitivas. Para isso nós transferimos para o Estado os terrenos que são do município que foram desapropriados para finalidade de casas populares. Então os primeiros foram Topolândia, Barequeçaba, Maresias e indicamos outros, como o da Vila Saída, Vila Baleia Verde e também de Barra do Una. Essas áreas vão receber essas casas, as primeiras são da Baleia Verde, que é a Baleia 1 e Baleia 2, vão receber essas unidades e vão abrigar os moradores da região ali da Vila Saída. Mas na Tupolândia as obras também já começaram com as casas de passagem e também já para as moradias definitivas. Então a proatividade do governador Tarcísio e de toda a sua equipe tem sido impressionante, porque em tempo recorde nós estamos tendo aí resultados reais. E para uma emergência humanitária, as pessoas de fato estão sem casas e aquelas que ainda conservam suas casas perderam absolutamente tudo em função dos alagamentos. Sim, até foi anunciado pela prefeitura, acho legal a gente comentar aqui, alguns terrenos que estão sendo aí, na verdade, indicados para essas construções, até mesmo dessas habitações populares. Qual que vai ser o processo, na verdade, atual, utilizado para selecionar, até para a gente pensar numa questão de segurança nessas famílias e também indicar essas áreas. E até também, prefeito, onde que ficam esses terrenos? Como que a gente pode definir a projeção das casas a serem instaladas? Os dois terrenos que a prefeitura indicou na Topolândia já começaram com as obras de terraplanagem e preparação para recebimento das casas de passagem. As áreas agora de Maresias servem para o plano habitacional, ou seja, para o programa de políticas públicas habitacionais do governo do estado, e essas áreas da Baleia Verde nós indicamos, sugerimos ao governo do estado que está realizando os estudos para início imediato da construção dessas unidades habitacionais. Esse terreno especificamente foi desapropriado já pelo governo do estado de São Paulo, e aí as iniciativas e ações são deles. Então nós estamos acompanhando junto com a CDHU, estamos acompanhando junto com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. As obras devem começar agora, já nos próximos dias, e são obras extremamente importantes, porque vão atender as pessoas em estado de emergência, ou seja, em caráter emergencial. Elas serão abrigadas em residências definitivas. E nós tivemos também o apoio do conjunto habitacional lá de Bertioga. Também pessoas já foram transferidas, são 41 apartamentos que estão neste momento ocupados. Daqui a pouco uma nova leva de moradores estão indo para lá também, inclusive eu estou indo para lá acompanhar. Mas é um momento bastante alegre quando você vê essas pessoas já tendo a sua casa própria num tempo tão curto. Então isso é muito importante, continuar esses investimentos, e aí eu agradeço ao governador Tarcísio pelo apoio. A gente vendo pelo vídeo que vocês postaram nas redes sociais, o coração da gente fica até mais aquecido também. Estava dando uma olhada no site da prefeitura, é estimado aí 20 milhões de reais provenientes aí tanto do governo federal quanto estadual. A parte desse dinheiro já entrou, parte vai entrar ainda. Queria que você comentasse com a gente como esses valores vão auxiliar vocês nesse momento e também nessa questão do município. Mas se existe alguma previsão também do valor necessário para reconstruir tudo que foi afetado
para a gente fazer um cálculo aí de uma conta do valor que está entrando e daquilo que a gente realmente vai precisar? Bom, o valor é inestimável, é muito alto para recompor todo o município, muito alto. Para você ter uma ideia, o governo federal liberou até agora esses 20 milhões de reais apenas para limpeza, manutenção das vias públicas. A gente está fazendo obras em caráter emergencial, nós estamos falando de ações de remoção de entulhos em caráter emergencial, é para retomar, reestabelecer a normalidade do município. Já são 30 dias, a gente avançou bastante, ainda tem muito lixo ainda para ser retirado, muitas ruas para serem desobstruídas, a drenagem que ainda está comprometida, e nós temos também o suporte financeiro que o governo do estado deu em diversas áreas, na questão da saúde, já transferiu recursos para a área social, né, para o suporte e atendimento das nossas famílias aí, não só as enlutadas, mas também as famílias que perderam tudo. Então, todos esses recursos que foram liberados agora estão sendo aplicados nessas ações imediatas, mas tanto o governo federal quanto o governo estadual estão agindo com todas as suas estruturas. Nós temos um secretário de Estado permanente aqui no município de São Sebastião, que é o Coronel Porto. Nós temos ainda o suporte do governo federal através da Polícia Rodoviária Federal, que está aqui apoiando as ações. Então, o investimento total já ultrapassa a casa aí de 200 milhões de reais, seguramente somadas as duas esferas de poder, federal e estadual. Perfeito, olha, prefeito, a gente conversando com o pessoal, porque a gente que gosta de conversar e também às vezes é abordado pelo pessoal aqui de São Sebastião, a gente gosta de trocar uma ideia e eu tive um feedback desses 6 anos que o prefeito está aqui à frente da cidade, comentaram muito da infraestrutura e a gente percebe, quem vem visitar também, como evoluiu, como realmente está bem melhor, apesar de tudo que aconteceu esse mês atrás. Queria que você destacasse para o pessoal de casa até ter conhecimento, de repente a pessoa só assiste, não conhece a cidade ou não frequenta. O que veio de infraestrutura nesses 6 anos que o prefeito acabou fazendo aqui? Olha, nós investimos muito na questão da área da saúde. A região sul tem o Hospital de Boiçucanga, são 24 unidades de saúde novas, reformadas, ampliadas, todas elas com capacidade ideal de atendimento, com médicos, enfermeiros, técnicos. Nós temos a melhor saúde bucal do Brasil, por 2 vezes eleita. Nós tivemos uma ação exemplar na pandemia do Covid-19, tivemos aí investimentos em infraestrutura, foram mais de 20 pontes construídas, a maior delas é de Barra do Una, com 64 metros de extensão, 12 de largura. Fizemos aí a pavimentação de mais de 450 ruas, requalificamos, reformamos, né, 85% das unidades escolares, são 63 unidades escolares, fizemos 9 creches novas, zeramos o déficit de vagas em creche, mais a escola de Juqueí, enfim, ginásios poliesportivos. Nós batemos os recordes da história de São Sebastião em número de obras. Então, o investimento em infraestrutura na cidade foi continuado além do saneamento, regularização fundiária, entre outros. Vamos falar da regularização fundiária, gente, que é a maior da história desse governo que você está tendo aqui. Realmente os números indicam isso claramente. Para você que tira um tempinho para ver os dados, você percebe que realmente aconteceu isso. Por que ela é tão importante? Vamos explicar para quem está em casa também o que é essa regularização fundiária, gente. Você vai lá, pega um terreno que não é seu de maneira clandestina. Por que é importante você regularizar? A prefeitura ter conhecimento disso, passar tudo isso no papel, prefeito? Bom, primeiro a gente fez essa organização dos terrenos. Essa regularização fundiária já entregou mais de 3 mil títulos ao cidadão brasileiro que mora aqui em São Sebastião. Nós fomos fazendo o monitoramento das áreas, o mapeamento, o cadastramento dos moradores, os georreferenciamentos de todos os setores e com parcerias como, por exemplo, com o ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, nós tivemos aí o êxito em regularizar situações que há quase 70, 80 anos estavam completamente travadas. A parceria com o Judiciário, com o cartório de registro de imóveis. Então nós fomos ampliando essas ações. É o maior programa de regularização fundiária do Estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Então, em termos proporcionais, nós de fato regularizamos as terras, a propriedade. As pessoas deixaram de ser posseiras para serem proprietárias. E agora o ato contínuo é a urbanização desses núcleos, das vilas. São 102 áreas irregulares, né, que são motivadas aí por ações civis públicas, que a gente está corrigindo
e além do cronograma estabelecido pelo próprio Ministério Público, ou seja, a cidade está trabalhando nesses 6 anos. Eu quero abusar um pouquinho do prefeito, pedir para você continuar mais um pouquinho com a gente aqui no programa, pode ser? Claro. Vou chamar um intervalo, mas eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre se a gente pode ou não interligar esse desastre natural com as invasões e também as construções em áreas irregulares. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa trazer para refletir também tudo depois do que aconteceu. A gente precisa refletir um pouquinho em causa e consequência. Pode ser, prefeito? Claro. Segura um pouquinho você em casa também, que a gente já volta com muita informação para você. Depois do intervalo, o Fabinho explica quem deve fazer declaração do imposto de renda e Luzia Costa no Devocional do Empreendedor. Ainda hoje, A prova de ciclismo mais famosa do mundo